Quando a gente fala de legado de fé, normalmente está muito vinculado a pessoas. Pessoas que fizeram algo realmente que impactou a vida das pessoas da época e que chegaram até nós. Eu me sinto feliz, como editor, como publisher aqui do Pão Diário, de falar sobre esse projeto, a coleção Legado de Fé. Essa coleção foi lançada nos Estados Unidos e o objetivo da editora que lançou, que é a editora Hendrickson, que é uma das maiores editoras cristãs dos Estados Unidos, foi reunir grandes escritores e pegar o principal livro deles e colocar nesse box. Quando nós falamos de grandes homens, pessoas que marcaram através do seu legado, e nós falamos aqui de Andrew Murray, Charles Spurgeon, George Miller, Tomás de Kempis, nós lembramos de quais livros? Por exemplo, o Andrew Murray, nós temos um outro livro dele publicado chamado Humildade, que é um dos muito bem vendidos aí em todas as livrarias online e também nas livrarias. Mas Rendição Absoluta é, junto com Humildade, um dos principais livros dele, porque ele fala como você consegue obter, se relacionar-se com Deus, a maneira como você consegue isso. Por exemplo, ele fala sobre uma caneta. A caneta ela foi feita para escrever. Se ela não escrever, ela não tem significado nenhum. Então a caneta ela tem que se deslizar, tem que dar tinta. Ele faz essa comparação conosco. Para que nós somos criados? Como que nós vamos cumprir a nossa missão? Como que nós vamos ser felizes relacionando com Deus a partir de como Deus nos criou? Lindo livro, maravilhoso, e é o primeiro que eu recomendaria aqui para qualquer um que for começar a ler essa coleção. Eu gosto muito também do livro Totalmente pela Graça de Charles Spurgeon. Nós temos vários livros aqui em Pão Diário de Charles Spurgeon, talvez você conheça o Dia a Dia com Spurgeon, a principal obra dele, que é o Tesouro de Davi, ou ainda conhece outros livros que a gente tem, como sermões acerca das parábolas, acerca dos milagres, acerca da oração. Mas esse livro de Spurgeon, Totalmente pela Graça, é como se Spurgeon pegasse na tua mão e fosse explicar para você o que é graça, como que essa graça chegou até nós, e vai abrir a mente do leitor para que ele entenda como que essa graça chegou e o significado dessa graça que não é de graça. É um livro que pode ser dado para um novo convertido para que ele se maravilhe, para que ele possa desfrutar desde o início da presença de Deus, mas é um livro também para alguém que já tem uma caminhada com Deus, que muitas vezes não entendeu esses princípios. E Spurgeon faz isso como ninguém. Ele traz base bíblica, o ensinamento dele nesse livro Totalmente pela Graça. Outro livro maravilhoso que a gente reuniu nessa coleção, e quando você fala de George Miller é impossível não lembrar, é da oração. George Miller foi aquele homem que ficou conhecido por isso. Ele ouvia falar sobre oração e ele falou, eu quero viver isso. Ele largou tudo e ele foi criar orfanatos. Então ele orou a Deus e falou, Senhor, olha, eu preciso de uma casa, eu preciso de roupas, eu preciso de alimento. E daí Deus foi dando tudo para ele. E ele começou com poucas crianças, foi aumentando e as pessoas chegavam, às vezes ele precisava de um leite, as pessoas chegavam para entregar leite. Ele estava precisando de roupa, as pessoas chegavam para entregar roupa. Ele precisava de medicações, porque na época que ele vivia na Inglaterra houve uma grande pandemia e se morreu-se muitas pessoas, o orfanato dele não perdeu ninguém, porque ele simplesmente pedia para Deus e orava, e Deus ouvia ele e fazia que as coisas chegassem exatamente o que ele havia pedido. Então esse livro, ele é como se fosse, ele é o diário de George Miller. Ele vai explicando, olha, hoje é dia 1º de junho e está tendo mortes aqui da cólera e eu estou orando para que isso não aconteça. E depois ele fala, olha, em 3 meses morreu-se muitas pessoas, mas não houve nenhuma morte de cólera aqui no orfanato. Olha, eu estou precisando de tal coisa, olha, e chegou alguém e me deu esse recurso. Então ele mostra um caminho diferente do que a gente está acostumado, a viver exatamente pela oração, pela fé. É um livro imperdível, acho que todo cristão deveria
a ler, me apaixonei quando li. Inclusive, a figura dele aqui é maravilhosa, né? Uma cara alegre, uma expressão assim de quem realmente andava com Deus. E reunimos aqui também Tomás de Kempis, que foi um monge do século XV, e ele escreveu essa obra chamada Imitação de Cristo. Esse livro, várias editoras, inclusive, tem no Brasil. É um livro maravilhoso, ele é legal para qualquer pessoa, ele é super interessante, mas aqui nós reunimos ele num capa dura, uma capa bem diferenciada, porque tem muitas edições que é uma edição simplesmente brochura, e se é alguém como eu que já leu Tomás de Kempis na edição brochura, ficaria maravilhoso em ter ele numa coleção diferenciada, porque esse aqui é um livro para estar ali no seu escritório, do lado da sua cama. Então nós fizemos ele numa edição aqui num papel diferenciado, um papel creme, uma diagramação mais espaçada, para que a pessoa pudesse estar lendo, degustando, e claro, num capa dura, soft touch, do padrão que o Pão Diário tem acostumado a fazer. Então assim, eu indico essa coleção Legado de Fé, que é vendido os 4 livros juntos, mas tem também a opção de venda separadamente, você vai ter aí na sua livraria, ou você que está procurando para comprar no site, tem as opções, de repente, eu não quero comprar todos agora. Você vai lá, compra primeiro Totalmente pela Graça ou Rendição Absoluta, depois compra o outro, o terceiro compra lá Resposta à Oração de George Miller e depois a Imitação de Cristo, porque depois que você já compreendeu o que é a graça, você já se rendeu ao Senhor, você já está mergulhado na oração, você vai poder caminhar com esse monge que trouxe princípios fantásticos. Ele vai te dar umas dicas de como você caminhar com o Senhor toda a sua vida, ser feliz e obter sucesso para você. Deus abençoe e boa leitura.